O que é extinguir o espírito? Eu creio que seja o mesmo de entristecer, né? Mais alguém? Irmãos, eu quero conversar com vocês. Não adianta eu ficar aqui falando, e vocês... Se eu falar uma coisa para vocês aqui. O nosso ensino a partir de hoje vai ser assim, né? Que a gente ensine pouquinho. Mas eu vou fazer pergunta para vocês. Vocês vão responder segundo o entendimento de vocês, tá bom? Porque o propósito aqui é a palavra entrar e trazer mudança. A palavra entrar e fazer mudança. Porque não adianta nada eu ir falando versículo e falando, dando a interpretação e vocês só ouvindo. Não, vocês vão ter que participar. Então, é por isso que eu estou perguntando. O que significa isso? Alguém lê? Então, vamos continuar aí nessa visão. Então, eu pergunto de novo. A pastora Daci já estava respondendo. O que Paulo quer dizer aqui? Não extinguais o espírito. Não extinguais é você não fazer aquilo que não agrada a ele. Não provocar o Espírito Santo, ou seja, não trazer algo que entristeça, algo que irrite ele. Seria mais ou menos isso? Também. A Sônia falou também aqui. Fala, amor. Sim, minha ideia também é isso que o Gabriel falou. Amém. Ok. Mais alguma pessoa quer participar, falar? Só vocês três vão falar? Não tem mais ninguém, não? Ok. Vamos lá. É tudo isso aí. É tudo isso aí e muito mais. E muito mais. Olha só. Está escrito assim, em algumas traduções está escrito, não apagueis o Espírito. Não apagueis. Essa é uma linguagem figurada que Paulo está usando. Assim como a chama de um fogo que a gente pode acender e colocar algumas lenhas, é por isso que ele usa, né, essa metáfora, isso é uma metáfora. Não apagueis. Ninguém pode apagar o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Mas por que Paulo fala que a gente pode apagar ele? E o que significa se apagar o Espírito Santo? Lembrando que a gente está vindo do capítulo 4, versículo 30 de Efésios, que está falando lá, não entristeçais, porque o Espírito Santo é uma pessoa, obviamente não na nossa plenitude, na nossa dimensão. Estamos falando de um ser infinito. Ele é eterno, ele é soberano, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é o próprio Deus, como está escrito no capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos, quando Pedro fala para Ananias. Ananias, por que deixou Satanás encher o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo. Não mentisse aos homens, mas mentisse a Deus. Então, mentir ao Espírito Santo está mentindo para o próprio Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Certo? Então, mentira, por isso que em Efésios fala 4, verso 29. Não mintais. Não mintais. Porque a mentira, por mais que seja pequena, é uma mentira. E o pai da mentira é o diabo. Então, isso vai trazer entristecimento para o Espírito Santo. Trazendo entristecendo ele, é ele que faz a gente crescer, é ele que faz o ministério fluir, é ele que faz tudo acontecer, a gente chegar em lugares que jamais, pelas nossas próprias forças, ou estudo, ou sabedoria, ou teologia, vamos chegar. Somente o Espírito de Deus pode fazer isso. Então nós temos que ter uma comunhão muito profunda com ele. Então, não extinguais o Espírito, que em outra tradução, como a NVI, você pode depois, olhe na tradução NVI, como também na atualizada. Não apagueis. Não apagueis. É tipo uma fogueira que você acendeu ali, mas depois você não quer se aquentar mais. E você vai lá, joga terra ou joga água. O que acontece? O fogo vai apagar. O Espírito Santo em nós, para ele apagar a chama dele em nós, a gente tem que jogar algumas coisas em cima. Ou terra, ou água. Essa terra, essa água, essas coisas que eu estou falando que a gente pode jogar, está relacionado direto ao pecado. A mentira, ao ódio, a cobiça, a inveja, o coração que não perdoa, a irritação, o nervosismo. Tudo isso aí são pecados que combatem contra o Espírito Santo. E se a gente não entender que a gente tem que continuar alimentando o Espírito,
a gente vai terminar sendo vencido. Ou a nossa vida vai ficar estagnada. Vai ficar estagnada. O contexto segue dizendo: não extinguais o espírito, não desprezei as profecias. Uma das formas que a gente impede a ação do Espírito de Deus na nossa vida, é isso que significa não apagar ele na nossa vida. Não é que você vai apagar o Espírito Santo como um giz lá no quadro com a borracha, não. O que Paulo está dizendo é que coisas que nós fazemos vai impedir a ação dele na nossa vida. E se isso acontecer, nós estamos perdidos. Porque a obra começou pelo Pai, pelo Filho, o Filho da direita do Pai, o Espírito Santo desceu e nesse momento está em operação, convencendo a humanidade do pecado. E somente o homem pode ser salvo por intermédio do Espírito Santo. Ninguém pode acreditar em Cristo por qualquer outra coisa a não ser convencido pelo Espírito Santo. E falando disso, eu vou ler aqui 1 Coríntios 12, o versículo 3, que está escrito assim: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. O que Paulo está dizendo aqui para o gentil recém-convertido, ele está dizendo: olha, quem amaldiçoar Jesus, quem rejeitar Jesus, quem não acreditar em Jesus, esse é outro espírito que está falando na boca daquela pessoa. É o espírito do anticristo, que fala na boca das pessoas que rejeita ele. Mas os que confessam ele, confessa pelo Espírito. Pois é o Espírito Santo que gera a fé dentro do coração do homem pecador, quando a palavra está sendo pregada. A fé é um fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 22, é o 7º fruto do Espírito. Como também um dom, aqui mesmo em 1 Coríntios 12, fala que um dos dons que está registrado aqui, um deles é a fé. E quem produz tudo isso é o Espírito Santo. Então é tudo ele que faz. Então, o que acontece? Quando temos o Espírito Santo, como somos nova criatura, é nova criatura? Primeira coisa, se você voltar aqui no versículo 17, em 1 Tessalonicenses, você está dizendo: orai sem cessar. É nova criatura. Vida de oração. Orai sem cessar. É orar todo dia. A vida do crente tem que ser uma vida de oração. Por quê? Porque agora ele é uma nova criatura, busca as coisas de cima, e o Espírito que se move na sua vida precisa disso. Nós precisamos ser alimentados espiritualmente. E quem nos alimenta é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá graça para nós vencer o pecado. É o Espírito Santo que vai te levantar, te colocar de pé. É o Espírito Santo que vai te consolar. Por isso que um dos títulos dele é Consolador. É como se uma pessoa chegasse nos momentos de soluço, de tanto chorar, de tanto sofrimento, tanta luta que a gente está passando, não tem ninguém perto de nós. Ele chega e abraça nós. Ele simplesmente abraça. Você sente o calor de Deus junto com você, dizendo: eu estou com você. Eu estou aqui. O homem abandona, todo mundo vai embora, mas o Espírito Santo está ali. O Consolador, consolando, direcionando, conduzindo. Um dos atributos do Espírito, ele intercede por você. No momento de aflição e de angústia que nós passamos, a gente não consegue orar da maneira que Deus quer que oramos. Por causa da nossa fragilidade humana, da nossa fraqueza, nós temos uma tendência de buscar diante de Deus aquilo que não é necessário, mas que a gente quer. E isso é uma grande diferença. Buscar a Deus por algo que é necessário para mim e buscar a Deus por algo que eu quero são duas coisas diferentes. Deus vai dar sempre aquilo que necessita. É aquilo que necessita, é aquilo que é útil, é aquilo que é indispensável para você no momento, para você continuar no Senhor, para você continuar firme. Por isso o Espírito Santo, ele intercede segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa vontade, porque as nossas orações são respondidas quando elas estão dentro da vontade do Senhor. Mas por causa da nossa fraqueza, e a gente geralmente não dá crédito
para aquilo que é espiritual primeiramente, mas a gente tem a tendência de querer resolver os nossos problemas primeiro, a gente começa a buscar por tantas coisas e esquece do principal, que é a nossa vida espiritual. Amém? Então, orai sem cessar. Se você voltar mais um pouquinho, o verso 16, regozijai-vos sempre, se alegrai-vos sempre. Nós lemos no capítulo 6 de Efésios, que a pessoa cheia do Espírito, uma das evidências é hinos, cânticos, louvores. A pessoa está ali cantando, louvando, o bicho está pegando. Problema, luta, provação, mas por causa da presença do Espírito Santo dentro da pessoa, é tão forte que a pessoa não tem tempo para isso. O Espírito Santo não dá invasão para isso. A pessoa não consegue sentir tristeza porque está faltando alguma coisa. A pessoa não consegue sentir tristeza porque perdeu algo. Ou porque a porta que a pessoa pensava que ia dar certo, nossa, não deu certo, ficou frustrado, ficou de bico, ficou bicudinha. Não, a pessoa não tem tempo para isso. Por quê? Porque o que está dentro... O que está dentro de mim, dentro de você, traz essa alegria, traz esse mover dentro de você. Você se sente em paz, você se sente uma pessoa cheia de paz, paz para dar e para emprestar. Por quê? Por causa desse cheio, esse cheio do Espírito Santo. Então, por isso que ele fala, regozijai-vos sempre. Isso é um dos atributos e um dos sinais de alguém que está cheio do Espírito Santo. Olha só, verso 15. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros, como também para com todos. Isso é uma dádiva do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, a pessoa quer te matar, você não vai matar ela. Quem está cheio do Espírito Santo, a pessoa que te persegue, você não vai perseguir ela, não, você não vai perseguir, você vai buscar por aquela pessoa. Você vai entender que aquela pessoa está sofrendo. Por que aquela pessoa me ataca? Por que aquela pessoa quer ver o meu mal? Por que aquela pessoa quer destruir a minha vida? Você vai entender pelo lado espiritual e você vai começar a orar. Isso são manifestações na vida de pessoas de quem está cheio do Espírito Santo. Mas quando há um vazio, o que acontece? A pessoa diz, não mexe comigo não. Se levantar, minha mão direita ainda não converteu. Se vier para cima de mim, a minha mão esquerda ainda não se converteu. E não sei o que mais lá. E não sei o que mais lá. Isso não é atitude de pessoas que está cheia do Espírito Santo, mas ao contrário, está vazio. Eu já vi muitas pessoas falar isso. O meu braço não se converteu. Se vier para cima de mim, vai ver porque o negócio aqui é mais estreito. Irmãos, isso aí é pessoa pior do que ímpio. É pior do que ímpio. Você sabe por que tem tanta guerra dentro das igrejas? Você sabe por que tem tantas irmãs dentro do ciclo de ordenação se matando? Você sabe por que tem tantos líderes em cima de altar querendo matar um para o outro, querendo dar veneno um para o outro para assumir o lugar do outro? Ausência do Espírito Santo. Isso se chama ausência do Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo não é impedido de errar. Guarde isso também. Nós erramos. Quem está cheio do Espírito Santo erra porque nós somos pecadores. Mas, quando erra, nós somos impulsionados a buscar ao Senhor como Davi buscou. Senhor, tem misericórdia da minha alma. Senhor, tira tudo de mim, mas não tira o teu Espírito Santo. Senhor, cria em mim um coração puro e renove em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua face. Davi estava preocupado com o reino? Não. Davi estava preocupado com a sua posição? Não. Davi pecou e ele entendeu que aquele pecado poderia ser um preço muito alto para ele por perder a presença de Deus, ou seja, o Espírito Santo. Então ele está orando no Salmo 51 dizendo, não me lance fora da tua face, não retire de mim o teu Espírito Santo, mas crie em mim um coração puro e renove em mim um espírito reto. Agora, irmãos, quem pode criar um coração puro? Quem pode criar um espírito reto?